Oi, bom dia. Eu sou Mariana, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. Estamos aqui hoje para mais uma edição dos RG em Casa. Nossa convidada é a Adriana Valtric, presidente da Speak Brasil, uma empresa dos 5 principais grupos geradores de energia no mundo. A Speak detém ativos de geração de energia eólica e hídrica no Brasil. Também aqui comigo, Denis Monteiro, nosso anfitrião. Ele é CEO da ZRG Brasil, uma empresa global de Executive Search, e vai conduzir esse bate-papo com a Adriana junto comigo. Bem-vinda, Adriana. Bem-vindo mais uma vez, Denis. Olá a todo mundo que nos assiste. Hoje a gente vai falar de liderança de modo geral e, claro, liderança feminina. A gente vai falar também de desafios na carreira, principalmente nesses momentos de crise para gerir as empresas. Adaptação a novos mercados e novas culturas para ter mais empatia e caminhar sempre ao encontro dos negócios. O bacana é que hoje a gente vai falar a mesma língua, né? O Denis, o Marcelo, que está aí também, e a Adriana, todos gaúchos, né? Então, vamos ficar tudo no gauchês hoje. Denis, você quer dar as boas-vindas para a Adriana, por favor? Eu preciso até um chimarrão para conversar com a Adriana hoje aqui, em homenagem ao nosso CTG gaúcho. Não, para mim é um prazer estar aqui, né? Esse Já em Casa é um presente, eu acho que a gente se deu nessa quarentena. A gente começou esse projeto como um bate-papo dentro das nossas reuniões das RG. Então, a cada trimestre a gente faz uma reunião interna nossa e a gente convidava alguém para fazer um bate-papo com o meu time. E a gente resolveu transformar esse projeto desde o início da quarentena numa conversa aberta para mais gente participar. Então, acabou virando os RG em Casa, com, né, a vinheta, assinatura e uma roupagem mais adequada para todo mundo. E prazer imenso estar aqui com a Adriana, né? Conhecemos há muitos anos e nos reencontramos em São Paulo. E tenho admiração por toda a carreira que ela desenvolveu, mulher executiva dentro de um mundo complexo que é o mundo da energia, um mercado super regulado, super, né, tradicional e tudo, e com ainda diferenças culturais ainda com os chineses que hoje não operam a companhia dela. Então, assim, prazer imenso estar aqui contigo e vamos ter muito para aprender sobre essa tua trajetória e momento de vida e empresa. Então, conta um pouquinho do teu histórico para todo mundo aqui, a gente depois entra no bate-papo. Legal. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É uma alegria, um prazer enorme estar aqui. Denis, obrigado pelo convite. Excelente essa iniciativa. O Denis é um profissional que eu e a empresa admiramos muito pela forma como você sempre inova nessa área de headhunting, na sua assertividade, na sintonia fina que você traz para esse mercado. Então, para mim, é uma honra estar aqui. E vamos começar o nosso gauchês, então, sem muitas delongas, né? Então tá, Adriana, vamos lá. A gente sabe que o mercado de energia é um mercado super complexo, principalmente para as pessoas que não navegam por ele, né? Imagino que no momento de crise o cenário fique ainda mais desafiador em relação à gestão da companhia e tudo mais. Então, eu queria te perguntar como que tem sido na Speak Brasil e o que vocês têm feito de boas práticas que pode ser compartilhado para inspirar outras pessoas e outros líderes. O ano foi dividido em antes e pós-Covid, né? Acaba que a gente está com um inimigo muito real, muito concreto e muito externo. Está muito presente e muito desconhecido também. Isso por si só já é um contexto que nos causa assim uma união e uma luta por uma meta comum, que a gente coloca, a nossa meta até dezembro é a saúde. Saúde do nosso time, dos familiares, das comunidades, né, que a gente atua. Desde fevereiro, a gente já está trabalhando com essa questão, porque temos acionistas na China que estavam muito preocupados e vivendo a pandemia lá desde final de dezembro. E então, desde fevereiro, a gente já tem um epidemiologista dentro de casa trabalhando conosco. É claro que ninguém previa a dimensão, a complexidade, a profundidade dessa crise. A gente achou que chegaria no Brasil de um jeito muito diferente.
Mas de lá para cá, então, fomos adaptando, ambientando todos os nossos trabalhos, trouxemos terapeutas, filósofos, psicólogos, e promovemos tanto programa de saúde física, mas também mental. Então, assim, isso, de certa forma, fez com que toda a nossa empresa começasse a navegar com muita seriedade, que o momento requer, mas também com muita leveza, né? Então, a gente está, assim, todos muito unidos diante de um problema gigante, não só para nós, para a humanidade, mas com leveza. A gente consegue tornar esse ambiente, essa nova forma, algo que também nos traz satisfação, que nos estimula a trazer novidades, a criar soluções, a fazer coisas que antes a gente não pensava. A geração de energia elétrica, talvez nem todos saibam, é uma atividade essencial que não pode parar e é uma atividade de alto risco também. Então, os nossos cuidados são em várias camadas, né? De orientação sanitária, de como é que a gente faz para se aculturar nesses novos tempos. Sob a ótica da liderança, para mim, o que mais me chamou a atenção é que a gente tem, como líder, que dar um norte, orientar, afinal, para onde a gente está indo e como é que a gente vai chegar lá no futuro, né? Então, a palavra de ordem é comunicar, comunicar, comunicar. E ao comunicar em duas vias, a gente tem que aceitar feedback, né? E corrigir rotas com muita rapidez. Porque, como eu falava antes, é muito desconhecido. A gente erra e acerta, erra e acerta. O importante é corrigir o erro tão rápido quanto possível. E, por fim, sob a ótica da liderança, me chama muita atenção keep it simple. Vamos, de fato, lembrar o que realmente importa e vamos priorizar de uma forma implacável, né? De uma forma simples, de uma forma clara, porque isso acho que nos acalma, nos tira da sala do medo e nos coloca na sala da esperança, da assertividade, do estamos caminhando. Eu acho que essas são as principais reflexões de 2 minutos que eu tenho. Perfeito, perfeito, Adriana, super obrigada. Eu queria, até por conta de tudo isso que você falou, pedir para você contar um pouquinho também da sua experiência, da onde você veio para chegar onde você está e justamente por isso estar agindo como você está agindo neste momento. Então, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, o que você estudou. Tá legal. Bom, como vocês já entregaram, eu saí aqui do Rio Grande do Sul, comecei aqui a minha formação em administração, sou administradora de empresas, com especialização em logística. Eu tenho mestrado e lecionei nessa área, aqui no Rio Grande do Sul. Depois, eu me especializei em finanças na USP. E, por fim, na academia, eu fui também fazer um MBA nos Estados Unidos, no MIT, em energia, e finanças voltada para o setor da energia. E, então, essa é a minha trajetória acadêmica. Eu trabalho com negócios internacionais desde sempre. Eu comecei como trader internacional na área e na indústria petroquímica e sempre tive que fazer muito essa transição e essa ponte com diferentes culturas. Eu acho que isso é cada vez mais importante, mas me acompanhou desde sempre. Eu atendi o mundo inteiro, trabalhando e vendendo petroquímicos que saíam do Brasil, depois instalando a parte comercial de uma fábrica nos Estados Unidos, que também vendia para o mundo todo. E a partir ali do final dos anos 90, eu entrei no setor elétrico para ficar ali uns 2 anos, e fazem 22 que eu estou aqui. Então, é um setor que eu achei que sim, era um setor meio previsível, meio monótono, eu não podia estar mais enganada. Foi um setor que só fez mudar desde as privatizações lá no final dos anos 90. Então, no primeiro período, eu trabalhei para um grupo privado grande, que é a CPFL, um grupo que era o maior grupo privado de energia nacional. E desde 2012 eu estou com a Pacific Hydro, que era uma empresa de energia renovável de australianos, que a partir de 2016 é uma empresa do grupo SPEAK, que é um grupo chinês, um dos 5 maiores grupos de energia da China. Então essa foi a minha trajetória, uma trajetória sempre de estar traduzindo diferentes culturas e traduzindo um setor complexo num país muitas vezes
com algumas áreas de difícil explicação, né, para quem aos olhos de estrangeiros. Sim, é verdade. Denis, a gente vê que a Adriana não parou de estudar, né? E já fez um monte de cursos aqui, lá fora. Como é que você vê isso hoje como, né, um psicólogo que faz a leitura de pessoas, recruta executivos, essa coisa do estudar constantemente, aprender sempre. Como é que você vê? Qual que é a sua visão sobre isso e a necessidade disso para os executivos? Eu acho que é primordial a gente desenvolver esse senso de que a gente não sabe tudo, né? Assim, a gente está sempre buscando aprender coisas novas e isso é uma obrigação do executivo num mundo que está acontecendo tudo muito rápido, uma velocidade onde é difícil de acompanhar, mesmo para aqueles que estão antenados para o que está acontecendo. Existe uma ansiedade, inclusive, em função disso, que a gente vê nos executivos, de que essa ansiedade de querer ler muita coisa, de fazer muita coisa, de fazer muitos cursos, etc., para tentar, de uma certa maneira, interpretar ou entender o que está acontecendo. Mas eu acho que tem duas coisas que são importantes. Você ter aquela leitura do dia a dia, que é aquela leitura onde você acompanha o que está acontecendo na agenda política, econômica do país, que são, né, que você está, mas tem aqueles estudos e cursos que você vai fazer, que são aqueles que você vai buscar na academia, né, como ela foi buscar no MIT e outras grandes escolas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, algo um pouco mais profundo, onde você se debruça sobre um assunto, seja ele sobre, sei lá, squads, agiles e culturas, né, mais transformadoras no mundo da tecnologia, sejam elas questões mais técnicas que eu acho que a gente está sempre buscando, né? Então, acho que você tem uma das coisas que a gente tem escutado com muita frequência nessas conversas das RG em Casa é essa necessidade de continuar aprendendo. Então, quando a gente deixa de aprender, a gente deixa de crescer, e se a gente deixa de crescer, a gente começa a morrer. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que sempre levar em consideração e tá sempre buscando, né? Reestudando, né? Aquilo que a gente vai ter que fazer. Ótimo, ótimo. Adriana, eu queria te perguntar agora, como é que foi a experiência quando a Speak comprou ativos da Pacific Hydro Brasil, dando início ao plano de expansão no país e na América Latina, e com foco em energia hídrica e eólica, né? Como é que foram as mudanças nesse processo para você? Conta um pouco dessa história para a gente. Foi uma mudança cultural gigante. Pessoal, eu mudei de microfone, se não me ouvirem, me avisem, tá? Tá ótimo. A gente vinha de um grupo de australianos, com a lógica anglo-saxã, muito pragmática, muito objetiva, né? E começamos a trabalhar com uma cultura oriental, com todo um método de trabalho, um método de relacionamento muito distinto. Então, a principal questão que qualquer empresa enfrenta quando muda de acionistas e de controle é a questão da confiança, né? Como é que você cria confiança e, afinal, torna esse grupo de gestores e essa plataforma de ativos uma plataforma que seja de crescimento para esse grupo que enxerga o mundo e está em 46 países. Então, eu acho que a gente passou ali um ano, quase 2 anos de trabalho, de entendimento, de empatia, de treinamento das nossas equipes sobre diferentes culturas e formas de enxergar a realidade e os processos de gestão e de governança. E de lá para cá, o Brasil foi incluído na agenda de crescimento do Grupo Speak. A gente compete com 46 países por capitais. Enfim, a nossa empresa e o nosso país é considerado uma das principais plataformas de crescimento desse grupo, que é um grupo que investe 20 gigawatts por ano no mundo. Então, a gente está bem posicionados para crescer no nosso mandato de energias renováveis, tanto hidrelétrica, solar e eólica, principalmente.
Em 2017, a gente teve um salto já de crescimento, crescemos 30 vezes em termos de mega instalado e também de faturamento, e estamos trabalhando nesse caminho de crescimento desde então. Mesmo durante a pandemia, a gente analisa, a gente não perde o foco da estratégia, a gente analisa oportunidades de crescimento, e creio que o que o Denis comentava também é como que a gente faz sentido de um ambiente caótico, como que você escuta os sinais essenciais, traduz isso e continua a sua caminhada ao encontro da estratégia, né? Isso, como que a gente tira os ruídos e simplesmente escuta o que é relevante no contexto para seguir crescendo. Afinal, é um ano que é um ano difícil, mas a gente precisa continuar essa caminhada da estratégia, do farol mais alto, olhando lá para frente, né? Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, Diana, Claro. você falou sobre o tema dos chineses, etc., né? Conta um pouquinho para a gente como é que você entendeu uma mudança cultural na companhia e se preparou para ela, né? Eu acho que a tua experiência que você dividiu comigo esses tempos sobre todo o preparo que vocês fizeram e todo o entendimento, né? Como é que você entende os sinais que vêm de uma cultura diferente para um mundo, né? Então, conta um pouquinho de como é que você se preparou para isso, preparou o teu time, que eu acho que é fundamental esse aprendizado cultural, né? A gente acha que às vezes todo mundo parte do mesmo lugar e lê os mesmos livros de administração, mas não necessariamente as coisas, né, acontecem dessa forma, né? A lógica não é a mesma, né? A oriental e a ocidental divergem em alguns aspectos relevantes e que, se a gente não entende, podem nos levar a complicações organizacionais e de negócios, inclusive. Gigantes, é verdade. E por fim, se a gente não se entende, a gente não cria confiança, certo? E se a gente não cria confiança, a gente não consegue ser um time que trabalha unido e enfrenta os desafios juntos. No início apanhamos um pouco, mas por fim conseguimos entender que tínhamos que fazer uma releitura de ambos os lados. Então, fizemos muito workshops de cultura chinesa para os nossos executivos e gestores e staff como um todo, mas também fizemos muito workshop de cultura brasileira com os chineses. E, a partir daí, a gente conseguiu entender os sinais distintos de um e de outro. Vou dar um exemplo. Isso, dá um exemplo. Eu ia dizer, dá um exemplo. Na cultura ocidental, uma decisão é uma linha reta. Você pega um dado, um fato, decide. Se não souber decidir, bom, vai subindo até que chega no CEO, com o seu board, as decisões são muito rápidas, pragmáticas, baseadas em fatos. A decisão sob a ótica da cultura oriental, especificamente a chinesa, é uma decisão por uma espiral. Então, uma decisão por consenso, ela pode demorar mais, mas ela é muito mais rica em detalhes. Então, essa ansiedade pelas decisões, a gente aprendeu a dar um ritmo diferenciado, imaginando que a gente tem uma espiral e que o consenso é importante. Então, aí o desafio dessa gestão, que é sino-brasileira agora, né, o nosso grupo aqui no Brasil, é como é que a gente dá a velocidade necessária, fazendo o consenso necessário e trazendo todas as perspectivas para a mesa. E isso a gente foi aprendendo. Bom, a gente pode não ser mais tão rápido como seria numa cultura ocidental, mas a gente é mais completo e, ao mesmo tempo, não pode perder o timing. Então, isso é treino, né? Então, as duas culturas treinam para chegar num lugar em que a convivência é adequada para cada cultura, mas também para os negócios. Então, esse para mim é o exemplo que mais me chamou a atenção, né? A gente começou a fazer workshops de assertividade junto com cultura chinesa para todos os times. Isso nos deu um salto de gestão muito, muito interessante. Você acha que isso tem a ver com nessa maneira como você conseguiu lidar com isso tudo e os resultados que você obteve? Você foi uma das únicas executivas não chinesas a receber um prêmio recentemente. Conta pra gente essa experiência, que eu acho que é incrível. Então,
eu em 2019, fui informada ali alguns dias, poucos dias de antecedência, que eu ia receber um prêmio lá na China. Tá bom, para nós um prêmio na nossa cultura é algo talvez menos representativo, né? Mas dentro desse ambiente chinês, um prêmio é de fato uma consideração a um trabalho feito e uma consideração muito grande. Eu fui só entender com o tempo que eu era de 140 mil funcionários, a única não chinesa, a única ocidental, obviamente, e que não falava a língua, o mandarim, e ainda por cima mulher, né? E talvez a mais jovem dos que estavam recebendo ali os prêmios. Então, eu pude observar a generosidade com que eles tratam as conquistas e como eles valorizam as conquistas conjuntas, né? E como eles me incluíram como uma pessoa desse time que trabalha globalmente e que tem essa relação de confiança e de reciprocidade muito clara. Então, assim, eu fui muito honrada em receber um prêmio que na cultura chinesa é de fato uma consideração muito grande. Então, eu percebi todo o protocolo que havia para esse prêmio, eu percebi tudo que os outros 9 tinham feito e que foi uma consideração para mim e para o meu time daqui muito relevante, porque afinal a gente lutou com unhas e dentes para colocar a empresa no lugar certo, né? E o reconhecimento foi muito bacana, né? Da forma que foi feita, o reconhecimento de tudo aqui no Brasil, representando esses interesses, novos interesses da equipe. Legal, Adriana. Eu vi uma foto sua, inclusive, recebendo esse prêmio na China, ao lado de só tinha homens no palco e tal. E já que você tocou nesse assunto, né, da questão de ser, né, não ocidental, ser uma mulher ainda para receber esse prêmio, como é que você tem visto isso? A gente conversou, eu sei, na nossa conversa de alinhamento sobre o machismo, né? Eu até te perguntei, te questionei se os chineses não são machistas em relação às mulheres, e você me disse até o contrário do que eu imaginava. Como é que foi isso, então, assim, ainda dentro desse assunto, né, do prêmio? Você falou que foi bacana receber, mas conta pra gente esse lado do chinês realmente gentil, não machista e respeitando e considerando o trabalho que você vem fazendo aqui no Brasil, né? Eu acho que a cultura chinesa ela é cheia de simbologia, mas é uma cultura muito pragmática. E é aqui que a gente se encontra. Eu também sou muito pragmática. E eu creio que ultrapassa a barreira do gênero, né? Afinal, o que você pensa é sobre o que você pensa e o que você traz para os negócios e o que você consegue entregar através desse pensar, né? E como que a gente fez pontes juntas de algo que parecia inimaginável com tanta rapidez. Então, eu creio que faço já o gancho para a forma que eu trato o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, para mim, é um local em que o gênero é algo que não pode ser importante. O que é importante é a gente falar todos igualmente, a gente ter as mesmas oportunidades de crescimento, e essas são as empresas que me interessam, e é aí que eu me desenvolvi. De forma que a gente trabalha entre colegas, sem que a questão de idade, de gênero, de raça, de nacionalidade seja foco, né? O que interessa é como é que a gente trabalha junto, como é que a gente se desenvolve juntos, e o que a gente realiza, né? Ultrapassando essas barreiras culturais. Então, o que eu quero dizer é que o gênero vira algo secundário quando a gente está trabalhando em projetos muito grandes e focando em projetos, e focando no crescimento do grupo e das pessoas e do todo. Então, para mim, essa sempre foi uma questão secundária e de certa forma, eu nunca posso dizer que eu tive
questões de gênero. Eu sei que elas existem, mas eu nunca vivi elas da forma como me é descrita por muitas mulheres e da forma como as estatísticas mostram, né? Que uma mulher é interrompida, em geral, 4 vezes mais que um homem. Não nas empresas que eu participo, porque a gente assume uma forma de trabalho em que todos falam igualmente e ninguém interrompe ninguém, e não existe essa possibilidade de, por qualquer condição, alguém não se colocar e não ter liberdade de ideias e de expressão e de crescimento, né? E tanto a Speak quanto a Pacific tem uma série de líderes mulheres, né? A própria Pacific na Austrália tem uma CEO mulher. O nosso grupo de diretoras temos várias mulheres, grupo de diretoria. Então, assim, somos pragmáticos e o gênero, a gente toma cuidado para que isso não seja um critério, né? E que bom que o meu acionista pensa assim também. Ai, que bom, Adriana. As perguntas já estão abertas no chat, né? E a gente já até recebeu uma pergunta do Roberto Castro. Já que a gente está falando dessa questão de gênero, de liderança feminina, liderança de modo geral, eu vou pedir permissão ao Denis até para já fazer essa pergunta. Tudo bem, Denis? Claro. Olha, o Roberto, ele fala o seguinte: Adriana, você como gestora agrega aspectos muito relevantes para o exercício de uma liderança eficaz. Tem foco, sabe tirar o máximo da equipe, exige, é pragmática e aponta caminhos. Lidera pelo exemplo e, ao mesmo tempo, não abandona o aspecto humano da equipe. Esses são ingredientes essenciais para se liderar, particularmente em um período difícil como o que vivemos. Você certamente tem uma habilidade inata, mas qual o seu segredo para conjugar todos esses aspectos simultaneamente? Você não é chefe, então, né, Adriana? Você é líder, porque líder inspira. E por essa mensagem aqui do Roberto, essa pergunta, você tem inspirado na sua forma de liderar. Então, conta pra gente o segredo. Cuidado aí, na receita de bolo não tem, explica aí, Adriana, mas depois você conta aí. É verdade. Eu agradeço muito o comentário do Roberto Castro, muita generosidade. Eu acho que é honestidade de propósitos, né? A gente querer fazer, a gente querer genuinamente o melhor, sempre. O melhor do todo, o melhor da empresa, a preocupação com todos, né? E isso inclui acionistas que têm tais objetivos, grupo grupo de gestores e de staff que precisa crescer, quer crescer, achar o jeito de dar sentido a tudo, né? Acho que esse é o nosso desafio como liderança. Como a gente dá sentido? Para mim, o que inspira é a honestidade de propósito. A gente erramos, vamos acertar. E ao acertar, bom, vamos comemorar juntos, porque sempre é um trabalho de grupo. De fato, não tem receita, né, Denis? É querer caminhar mesmo, querer ter propósitos, buscar desafios e objetivos com uma maior honestidade de espírito e de alma, né? Mas eu acho que assim, tem uma vantagem, né, quando você está nessa cultura chinesa ou numa cultura outra. De fato, eu acho que a mulher, pelas suas características mais agregadoras e mais habilidosas do ponto de vista de leitura de cenários, eu acho que isso ajuda você a não entrar em todas as batalhas, porque eu acho que assim, tem um lado competitivo masculino em geral, não que a mulher não tenha, mas assim, tem um lado meio testosterona driven. Eu acho que a gente quer ganhar as coisas, ou a gente quer vencer, ou a gente quer provar que está certo. E eu acho que em todos os recrutamentos que eu fiz, onde existia um aspecto, né, muito forte, né, ou na cultura, ou na liderança, ou no dono da companhia que tinha esse jeito, eu sempre entendi que uma mulher conseguia ter esse jeitinho de ir costurando, de, sabe, ir assimilando certas coisas, reabrindo, voltando. Esse jeito espiral, eu acho que tem muito a ver com a liderança feminina também, né? Aquela coisa que não é decidimos agora, vamos para lá e não tem mais, não se abre mais essa discussão. Não, abre sim, se precisar a gente reabre, a gente reconversa, a gente traz para a mesa de novo,
vamos ver como é que a gente coloca todo mundo na mesma direção. Então, eu acho que esse é um dos privilégios da liderança feminina que a Adriana traz muito para a mesa, que eu acho que as mulheres não deveriam deixar de ter quando chegam em posições como essa, né? Se eu puder comentar, é muito mais voleibol do que jogo de tênis. E olha que eu sou tenista, mas de fato é muito mais trazer todo mundo para o jogo do que ganhar o jogo, né, numa partida individual. Eu diria que é mais frescobol até do que voleibol. Frescobol é aquele que você joga um para o outro e o objetivo não é ganhar de ninguém, é fazer com que a bola vá e volte o maior número possível de vezes. Também. Aproveitando que eu estou na praia, né? Eu estou usando Tá perfeito. Tem uma pergunta da Vera, sobre vulnerabilidade, como é que você tem equilibrado os dois focos, né? De resultado e pessoas nessa hora. Não sei como é que você quer endereçar isso. É sempre a questão da empatia, né? É sempre a questão de a gente se mostrar vulnerável que somos, né? E a pandemia está provando isso de um jeito categórico. E a gente se mostrar falível, mas ao mesmo tempo enxergar isso no outro, né? E ter empatia. Para mim, a vulnerabilidade acaba nos tornando mais fortes porque a empatia nos une. Eu acho que sim. Eu acho que essa necessidade de você também mostrar que é ser humano, né? Porque nessa hora todo mundo está sentindo e sofrendo com as incertezas, e você se identificar com o outro é você dizer que, olha, cara, eu também tenho receio de pegar isso, eu também tenho receio de adoecer, e por aí afora você constrói um diálogo do mesmo lugar, né? Você se coloca no mesmo lugar que todo mundo, que é lá onde todo mundo se encontra mesmo. Exatamente, exatamente. Mariana deu uma fugidinha da sala e voltou agora. Sim, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ficou instável aqui para mim, acabei indo para o meu 4G. Mas vamos lá, Adriana, eu queria te fazer uma pergunta em termos de implementação de novas tecnologias nesse setor de energia, né, que está em constante transformação o tempo todo. O que a SPIC tem feito ou planejado para os próximos anos em relação a isso? E a gente sabe também que o mercado é muito regulado. Isso cria obstáculos de alguma forma e dificulta a inovação? É uma pergunta e tanto essa, né, Maria? O setor energético, ele tem complexidades, especialmente num país como o nosso, de grandes dimensões e muitas diferenças sociais. Então, ele requer regulação, né? Não tem jeito, a gente precisa ter, sim, uma disciplina e regras para poder atuar nesse ambiente. O governo atual tem feito grandes esforços, primeiramente para estabilizar os efeitos da pandemia no setor, né, com medidas de financiamento e enfrentamento à inadimplência na frente da distribuição, que é a última milha. A partir daí, estabilizada a cadeia de valor, a gente não pode perder o foco na modernização. Que estamos há 20 anos falando de alguns itens, como a liberalização do mercado livre, a gente poder comprar energia de quem quiser, né? A liberalização comercial da energia elétrica no país, então a gente não pode perder o foco disso. A questão da geração híbrida, exemplo, juntar solar com eólica, juntar solar com hídrica e com storage, que é isso que eu vi muito na China, e isso traz muita produtividade, né? Otimização de sistema. Assim como separar a segurança do sistema da energia, são questões que a gente precisa continuar trabalhando e implementando. Exemplo, preço horário. Tem horas que a energia custa mais cara e horas que ela custa mais barata. Logo, eu deveria lavar roupa nas residências durante certos horários da noite ou em momentos que a carga é mais baixa. Então, esse tipo de item precisa ser continuamente olhado, a gente não pode perder o foco do futuro. Estamos fazendo uma curva em função da pandemia, mas a gente vai ter que acelerar enquanto faz a curva, né? A gente já perdeu muito tempo em discussões de modernização e teóricas, agora é hora de implementar.
ter estratégia é uma coisa, implementar é outra, né? Então, o Brasil tem uma série de itens e sabe para que lado quer ir no setor, mas o difícil é implementar, e é isso que a gente precisa fazer e atuar. Então, tão logo os efeitos da pandemia estejam superados, a gente espera aí nos próximos meses, o setor siga a discussão de médio e longo prazo e não perca o foco na produtividade setorial, que acaba envolvendo a produtividade do país e a forma como o país se coloca nos mercados globais, né? A nossa inserção lá fora, que afinal é o que a gente busca, né? Um país... Acho que travou a Adriana, foi isso? Mária, eu não estou te ouvindo. Opa, voltou, Adriana. Deu uma travadinha o teu vídeo aí, Adri. O meu agora voltou? Voltou. Você estava terminando, Então, que a gente não perca no setor a nossa agenda estratégica, né? Sabemos para onde queremos ir, mas tem que implementar. Passada aí os efeitos da pandemia, a gente precisa trabalhar muito nessa implementação. Você acha que esse ambiente regulatório no Brasil, que ele é instável, né? Assim, porque ele tem idas e vindas em alguns momentos, tem alguns ambientes que são melhores, mas aquilo que ficou clássico na leitura do investidor estrangeiro no Brasil num dado momento era que até o passado é passível de discussão, né? Ou seja, no Brasil dá para ser reaberto e discutido, que cria uma instabilidade para quem quer botar muito dinheiro num segmento que é de infraestrutura, que são retornos de longo prazo. Como é que você vê o teu investidor olhando o Brasil, né, hoje, por exemplo, né, num cenário global até maior do que isso, né, nessa questão América Latina como foco versus as questões dos chineses com os Estados Unidos? Não sei se essa coisa já veio para a mesa ou não. O nosso setor elétrico ele é reconhecido como um ambiente de respeito a contratos. E a gente já viu várias crises, desde o racionamento, crise depois de oferta de energia e tudo, e crise setorial, né, ali em 2015. Só que sempre se respeitou contratos. Então isso facilita muito para o entendimento do investidor. Eu sei o que eu estou comprando e sei que esse governo e esse país respeitam o nosso contrato, que, como você disse, é de longo prazo, em média de 25 a 30 anos, e, por outro lado, capital intensivo, né? E a gente competindo com o mundo. Então, por este lado, o nosso setor é muito interessante para investidores internacionais, mas é claro, a gente tem que ler as leituras e as mudanças que vêm nos próximos capítulos, né? E existe uma transparência nessa discussão também através das consultas públicas que o governo promove até ele concluir e publicar a nova regra que vale dali para frente. Bom, dito isso, a questão geopolítica como a gente está no Brasil, e essas são as palavras do meu acionista, para sempre, para muito tempo, questões pontuais, geopolíticas não nos preocupam um ambiente de negócios que seja coerente, que respeite contratos e que caminhe, né, com essa visão de longo prazo. Então, eventuais questões e disputas políticas não nos preocupam, porque acreditamos nas questões e na regra setorial, que é onde a gente transita. Perfeito, Adriana. Eu vou fazer agora para você uma pergunta que é do Geraldo Teixeira. Ele é sócio da ZRG da prática de indústria e energia, tá? Ele pergunta, a gente até já tinha falado sobre isso no alinhamento, mas ele fala sobre a liberalização do mercado. E ele pergunta justamente sobre a questão da descarbonização, se essa liberalização e descarbonização são cenários viáveis no Brasil. Sim, na minha visão, o Brasil precisa caminhar agora nos próximos anos para qualquer um poder comprar energia de onde quiser e eleger o seu supridor de energia. Isso é fato que precisa ser de uma forma gradativa, mas a gente precisa ir ao encontro dessa
dessa liberalização, né? Até porque o consumidor vai começar a ser produtor de energia também. Então, ele vai poder vender para o grid a energia excedente que ele produzir. Ele começa a assumir algum protagonismo, né? E um papel diferente daquele consumidor passivo. Sob o ponto de vista da descarbonização, o Brasil, em termos de energia elétrica, é um dos países que tem a matriz mais renovável do mundo e estamos já desmobilizando aquelas térmicas mais pesadas de óleo e carvão, que são as mais antigas e mais caras. Então, nós estamos aos poucos fazendo essa substituição. Então, também vejo que o nosso plano de longo prazo prevê uma diminuição do que é a energia mais nociva, né? A energia que faz mal no longo prazo e que a gente precisa tomar atitudes a respeito, até porque ela é cara e é ruim para o meio ambiente, para a sustentabilidade do globo, né? Tá ótimo, Adriana. Obrigada pela resposta. Obrigada, Geraldo, pela pergunta. Bom, a gente está quase caminhando para o final, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre um curso de palhaço que você fez, né? É super curioso fazer um curso de palhaço, mas a gente sabe que, pelo que você nos contou, isso tem sido bastante usado na sua liderança. Então, mais uma vez, a gente volta na questão da liderança. E, além desse curso, você fez um de liderança e Shakespeare também. Nunca vi executivo fazendo e tem dado super certo pelo que você contou. Então, fala pra gente dessa experiência. Acho que é bacana para quem nos ouve saber o que pode fazer a mais justamente para liderar de uma forma menos tradicional, né? Que é o que você tem feito dentro da Speak. Vocês estão entregando todos os meus hobbies aqui, isso não vale. Mas eu me interessei muito pela arte da palhaçaria quando eu vi o belíssimo trabalho, o emocionante trabalho dos Autores da Alegria em hospitais, ajudando especialmente crianças em situações de muito desafio e de uma forma de muita injustiça, como que uma criança pode viver certas situações, né? Ao ver aquilo, eu me interessei muito e fiz alguns cursos de palhaçaria para hospitais. E ao final, depois de muitas risadas, eu aprendi que o clown tem muito a contribuir para a gestão. Vou falar muito rápido sobre o que está dentro do palhaço que a gente às vezes tira de dentro. A gente não é um palhaço, a gente tem um palhaço que às vezes a gente traz ele para a tona. O palhaço, ele é muito positivo, né? Ele está sempre buscando algo motivador. Ele está sempre pronto para o inesperado. O que mais de gestão é o dia a dia em que coisas inesperadas acontecem. Ele aprende com seus erros, ele trabalha em equipe, ele tem que trabalhar com o conjunto e todos têm que rir juntos, senão não tem graça. Ele se preocupa genuinamente com os outros, ele lê o olhar e a partir dali ele trabalha algo inusitado. E ele busca novas aventuras, ele está sempre estimulando outras fronteiras, ele é um curioso. E, acima de tudo, ele é muito grato, ele tem aquela empatia que enxerga que quando todos trazem o seu melhor, a energia de todos melhora muito. Então, o palhaço tem aquilo que eu e o Denis falávamos antes, né? Ele busca jogos infinitos, né? Não é um jogo que um ganha, outro perde, acabou, vamos embora. Não, a gente quer continuar jogando porque todos são melhores quando a gente está jogando, né? Todos estão com uma energia alta e positiva. Então, a arte da palhaçaria me trouxe todos esses insights. E a gente tenta transitar com os maiores problemas com essa leveza. Vamos aprender, vamos ver o que a equipe consegue fazer à medida que a gente trabalha, sabendo que o inesperado está sempre nos acompanhando, mas a gente tem que estar sempre positivo a respeito, né, do que vier. Shakespeare, da mesma forma, a gente trabalhou lá no MIT, tem um curso de liderança através das peças de Shakespeare. E é claro que o líder passa por todos os dramas humanos, né, no dia a dia. E então aprendi muito ao interpretar Hamlet a importância de ter uma causa,
a importância de não procrastinar, né? De enfrentar os problemas, de não ouvir fofocas, mas de ficar sempre com o que é a mensagem principal e o que está por trás das intenções, né? Então, Shakespeare tem toda essa complexidade do ser humano. Enquanto um traz a leveza, o outro me mostra a complexidade. E é claro que são ferramentas de trabalho e de reflexão, principalmente, e melhor dito, de reflexão, que você acaba colocando na tua assinatura de liderança, né? Então, leveza com profundidade é o melhor dos mundos. Perfeito. E tem uma palavrinha mágica que você não comentou com a gente aqui agora. Você pode falar quando a equipe está assim meio desanimada, precisando de uma... No curso de palhaços, a gente grita fricote. Todo mundo tem que mudar de posição e se colocar no lugar do outro. Os palhaços fazem isso muito e em reuniões pode ser muito útil. Pode ser muito útil, né, Dani? Você comentou que todo mundo acaba saindo da zona de conforto e se mexe e a coisa acaba acontecendo, né? Gera uma energia, né? Pelo que você contou. Se coloca no lugar do outro, em outro lugar, em outra posição, em outra energia, uma energia elevada de novo. Perfeito. Eu vou passar para o Denis agora. Obrigada por compartilhar essa experiência pessoal, né? E que você tem utilizado tanto na sua vida profissional com a gente. Acho que todo mundo, todo executivo, enfim, todo líder deveria fazer coisas diferentes, assim como você busca na sua carreira, para justamente motivar esse time, enxergar esse time de uma forma diferente, né? Para, como você mesma disse, sempre caminhar ao encontro dos negócios. Gostei muito dessa sua frase, né? Criar essa empatia com esse objetivo. Denis, vou passar para você fazer aquela pergunta que a gente gosta de ouvir. Tem umas perguntas clássicas que a gente acaba fazendo no final, quase aqui para deixar como legado, né? Eu acho que um pouco dessas conversas para quem está assistindo ou agora ou quem vai ver no futuro, né? Eu brinco que nem que sejam nossos parentes que vão ver depois, é a gente entender de quem a gente está conversando quais são as 3 aprendizados, dicas ou sugestões para quem está avançando na carreira, né? Ou seja, quando você vê... eu brinco, eu tenho 2 filhas, uma de 14 e uma de 16, eu quero fazer com que o mundo profissional, não sei nem se executivo, porque eu não sei se elas vão trabalhar no mundo corporativo, ou se elas vão empreender, ou o que quer que elas queiram fazer. Eu quero fazer um mundo melhor para elas e quero que elas aprendam, né, com pessoas como você, que tem uma trajetória incrível e de sucesso e que tem coisas a ensinar para todos nós. Então, eu queria te ouvir, assim, quais são as 3 takeaways, assim, so far na tua carreira, para que a gente possa deixar como legado para quem está nos ouvindo hoje ou no futuro. É interessante, Denis. O que eu mais digo para a meninada com quem eu converso seja você mesmo, em primeiro lugar. Seja você, né? A partir daí, em você sendo você, busque aquilo que te motiva de fato, né? E a partir dali você vai fazer projetos que vão com os quais você se identifique. Não deixe nunca de parar de aprender, né? Em qualquer idade. Idade é um negócio, você parou de aprender, você envelheceu. Então, não deixe nunca de aprender. E talvez o 4º item, que sempre me acompanhou na minha carreira, é o seguinte: entregue sempre 10% a mais. Sempre dá para entregar um pouco mais. Os americanos falam, corra a milha extra. Eu digo, entrega um pouco a mais. O que dá para fazer um pouco melhor? Sempre dá. Na minha vivência, sempre deu para fazer um pouco mais. E eu acho que é isso esse elástico que vai puxando a gente para frente, né? Com alegria, com leveza, com senso de, puxa, deu legal, que realização bacana, né? Para mim, essas coisas são muito... me chamaram a atenção, né, na caminhada. É interessante a reflexão, porque a gente tem escutado comentários e dicas semelhantes em outras conversas aqui no RG em Casa, que muito do que te leva para frente na vida e para algum lugar diferenciado são soft skills, né? Coisa que, infelizmente, a gente não aprende
cedo na vida. Então, acho que essa conversa é bacana para que as pessoas desde cedo se deem conta de que os soft skills são eventualmente tão relevantes quanto a academia no outro lado, né? Ou seja, como você falou, a profundidade sim é importante, mas os soft skills que acompanham esse processo faz com que, de fato, te leve mais para frente, né? É verdade. Eu acho que a gente não trabalha mais para sobreviver. A gente trabalha para transcender. Então, isso você só consegue com alguma leveza, né? Com esse olhar leve sobre as coisas. Então, e eu acho que a meninada, eles querem uma vida com sentido, né? Uma vida de trabalho com sentido. Então, acho que essas gerações que chegam, eles trazem muito do espírito, da alma, da transcendência, né? Não é o trabalho pelo trabalho. E isso me traz muita esperança de um mundo melhor. Perfeito. Isso que você falou da gente ser o que a gente é, acho que, como vocês falaram, né? Essa meninada e, enfim, eu sou nova também, vocês dois têm muito mais experiência do que eu, mas eu acho que a gente às vezes tem medo de ser quem a gente realmente é, né? A gente conversou também com a Flávia, né, Denis, com a Flávia Bittencourt da Adidas, e ela falou sobre isso também, né? A importância da gente manter a nossa essência, né? Para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, não ter medo ou não vestir uma máscara, enfim, por não saber como vai ser dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, muito bacana, porque o que você está falando vai ao encontro também do que a gente, como o Denis falou, tem ouvido de outros CEOs, de outras pessoas que estão nessa cadeira que você está. Eu quero até comentar aqui que o Roberto, ele disse que vai fazer o curso de palhaço. Mentira, ele disse que descobriu o segredo. Não sei se ele vai fazer o curso de palhaço, mas ele... Tomara que sim. A Vera... tomara, né? Eu também acho. E a Vera também, eu não sei o sobrenome dela aqui, não apareceu para mim. Você sabe, Denis? A Vera... Não? Enfim, a Vera, ela sabe quem é ela. Surpreendentemente, a versatilidade da Adriana, que através da ampliação do seu repertório, inspira a sua equipe a realmente ser alta performance. Então, acho que, né, para encerrar esse bate-papo, foi muito bacana, passou muito rápido, né, Adriana? É muito legal aprender com pessoas como você, como o Denis, né, que a cada ZRG em casa trazem tanto ensinamento para a gente, porque essa coisa do soft skill realmente não se aprende em lugar nenhum, né? Infelizmente, se a gente pudesse fazer curso disso, né, seria tão maravilhoso, mas realmente as pessoas, elas estão onde estão, como você, justamente por conta dessas habilidades que você vem desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, Denis, é isso. Eu queria agradecer, Adriana, você estar aqui com a gente hoje, ter disponibilizado o seu tempo. Obrigada, Denis, também, né, por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui conosco. E é isso, Denis, eu passo para você se despedir da Adriana e do nosso público que está aí nos assistindo. Adriana, como é que você está se sentindo? Eu queria começar por você. Nossa, super feliz por estar aqui com vocês. Foi uma hora de pura alegria, de um bate-papo maravilhoso. E em gauchês, o que é ainda melhor. Bah! Mas bah, né? Não, super obrigado. Acho que, de fato, essas conversas que a gente chama de RG em casa, acho que faz com que a gente se sinta em casa, né? Né, você na casa da tua mãe hoje, com as tuas memórias e lembranças ao redor. Então, eu acho que essas coisas são gostosas porque, de fato, fazem com que a gente tenha uma conversa que ela passa por questões da agenda corporativa e executiva, mas que elas vêm de volta para aquilo que eu acho que é o mais bacana dessas conversas, que é a trajetória, o que sentiu, como construiu, como é que se constrói um líder. E, né, para mim, é um prazer imenso ter te reencontrado nessa minha jornada paulista, né, depois de muitos anos. Muitíssimo obrigado, Denis. Foi demais estar aqui com vocês. Eu agradeço muito e que em breve a gente possa todos se reencontrar para um café de verdade ou um mate de verdade. Sim, muito bom. Obrigado, querido. Obrigado, Mariana. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Denis. Até mais, gente. Muito obrigada. Tudo de bom. Tchau, Beijo. tchau, Dri. Super obrigada, viu? Obrigada Um abraço.